Olá, aqui é a Helga, do canal Desde Espanha. Duas notícias hoje que me fizeram saltar. Como é cansativo viver isso que nós estamos vivendo. Eu estava pensando, nós estamos em guerra. Isso é uma guerra. Não há descanso. Não há descanso. Todo o tempo somos bombardeados com notícias absurdas. Hoje, no eldiario.es, essa notícia que me deixou realmente, não sei nem a palavra que eu devo usar aqui, injuriada. Digamos, para ser bem delicada, educada. O Vaticano propõe uma regularização massiva de imigrantes na Espanha depois da pandemia. Por que me irrita tanto uma coisa dessas? Porque eu, que vivo aqui na Europa, sou uma das vítimas dessa invasão, é uma verdadeira invasão, de imigrantes que eles dizem ser fugitivos de guerras e que, na verdade, não é nada disso. São imigrantes econômicos e, ademais, são financiados por uma agenda do Jorge Soros. Meu Deus, quantas vezes eu vou ter que repetir isto? O fato é que muita gente que pode, por exemplo, neste momento estar por primeira vez escutando o meu canal, ainda há muita gente que não sabe das coisas que ocorrem de verdade neste nosso mundo tão manipulado. Porque os meios de comunicação não contam. Os meios de comunicação contam uma historinha da carochinha para que todos fiquem sempre bem quietinhos. O Vaticano propõe uma regularização massiva de imigrantes na Espanha depois da pandemia. Eu estive em Madrid ano passado e fiquei simplesmente chocada de ver a quantidade de africanos em grupos, homens sozinhos, sem mulheres, imensamente altos, juntos em grupo, pareciam assim, não sei, um grupo de bárbaros. Você nem sequer pode olhar para eles, eles se sentem ofendidos. Quase que um atreveu-se a vir a mim, porque simplesmente eu me assustei com o alarido, que é essa palavra, e olhei, e eu estava com o telefone celular filmando coisas, e levei o celular na direção deles, e ele achou que eu estava filmando-o. E essa gente, eles se sentem super poderosos, talvez porque existe toda essa mídia aí defendendo a entrada massiva e irregular de imigrantes nestes países aqui na Europa. E nós, que estamos muito despertos, muito acordados, muito conscientes do que realmente está ocorrendo no mundo em diversos aspectos, e esse é só um deles, sabemos que por trás dessa invasão, verdadeira invasão, está, repito, Jorge Soros e uma coisa chamada Plano Kalergi. Eu ainda não trouxe um vídeo sobre o Plano Kalergi ao meu canal e já mais de uma vez prometi fazê-lo. Quem sabe me animo proximamente a isto, porque realmente essa notícia aqui, de ver esse Papa, que muita gente não gosta de ver-me falar de maneira dura em relação a ele, esse Papa propõe uma regularização massiva de imigrantes na Espanha. Eu duvido que ele proponha uma regularização massiva de imigrantes no Vaticano. Vamos ver o que diz aqui esse diário.es, é um jornal espanhol. Essa crise supõe uma oportunidade para mudar o sistema mundial econômico e social, que se revelou com muitas falhas, disse Fábio Baggio, responsável dos migrantes da Santa Sé. Essa mudança do sistema mundial econômico e social, quem acompanha o meu canal e outros canais por aí, sabe que é uma coisa que está a pleno vapor, tem até um nomezinho para isso. Eles vieram agora com o tal do Great Reset. Eu fiz um vídeo sobre o tema. Bom, essa matéria aqui é assinada por Jesus Bastante. Na verdade, é uma matéria que originalmente apareceu no Religión Digital no dia 24 de julho, ontem, e diz o seguinte: a regularização massiva de imigrantes depois do coronavírus pode ser uma solução que beneficie a todos, segundo o subsecretário de Imigrantes e Refugiados da Santa Sé, italiano Fábio Baggio, durante um encontro virtual com responsáveis de migrações das dioceses espanholas celebrado essa semana. O máximo responsável de trabalho com refugiados do Vaticano
advogou por favorecer os canais regulares de imigração para não deixar ninguém atrás. Essa coisa de não deixar ninguém atrás é uma expressão já conhecida daqueles que conhecem a Agenda 2030 ou Agenda 21, dois nomes para a mesma coisa diabólica. Não deixar ninguém para trás. Mas não deixar ninguém para trás não significa que você opcionalmente, livremente, vai seguir esse caminho traçado por eles. Não. Significa que você vai ser levado da mão, inclusive com violência, se não quiser seguir essa onda. Estamos vendo agora, com essa história aí dessa falsa crise sanitária, e eu digo falsa, alguns surpreender-se-ão de escutar me falando assim, porque no começo da crise eu fui uma das que estava muito preocupada com tudo. De fato, houve perdas de vidas em pessoas do meu círculo, não realmente íntimo, mas do meu círculo de amizades e familiar, família extensiva, e eu não posso negar que esse bicho realmente chega a ser ofensivo. Não é inofensivo, eu não defendo que seja inofensivo. Agora, o que eu vejo é que existe aí por trás de tudo isso uma agenda de submissão. Uma coisa não exclui a outra, assim eu vejo. Inclusive, eu dizia isso no meu canal já em março, quando começou aqui na Espanha o absurdo estado de emergência, como eles chamaram essa coisa de confinar-nos todos em casa durante mais de 70 dias. Bom, como eu dizia aqui, este tal Fábio Baggio acha que a Espanha deve abrir as portas, não só as portas, desculpem-me a expressão, mas as pernas para os refugiados, que na verdade não são refugiados, repito. Existe um excelente documentário na internet disponível gratuitamente para aqueles que quiserem ver, de uma canadense chamada Lauren Salford, em que ela mostra a criminalidade deste transporte de migrantes do norte da África para a Europa, pelo mar Mediterrâneo, obviamente. ONGs que ganham milhões fazendo esse transporte, cobrando absurdo de pessoas que, claro, podem ter até o direito de sonhar de viver em um paraíso, que é o que eles pensam ser a Europa, e deles cobram muito dinheiro para transportá-los, e muitos mesmo, morrem no trajeto. Isso é criminoso. Mas o Vaticano nada tem a criticar, nada tem a dizer sobre esse fato já suficientemente documentado. Ao terminar a crise, que esperamos seja muito em breve, vamos ter fluxos migratórios massivos derivados do desejo das pessoas de buscar uma solução aos problemas econômicos, disse esse senhor, Fábio Baggio. E continuou: pensamos que muitos países vão ter restritas as entradas, como fizeram nesse tempo, sem favorecer os canais regulares de imigração para favorecer seus nacionais. Esse protecionismo novo, que pode se incrementar, poderia causar um incremento dos canais irregulares de imigração, advertiu Baggio, que colocou como exemplo os corredores humanitários que a comunidade de Santo Egídio voltou a abrir depois da pandemia, para trazer refugiados desde os campos da Grécia para a Itália ou para Malta. Uma possibilidade que a Igreja vem negociando com o governo há meses, sem que tenha frutificado. Os relatórios da Santa Sé durante a pandemia apontam que produziu-se uma redução dos fluxos migratórios por efeito da crise, mas também um incremento no tráfico de migrantes por parte das máfias. Igualmente, algumas discriminações e exclusões desses nos programas de assistência de alguns países. Bom, aqui ele fala das máfias, mas fala das máfias para justificar simplesmente o que querem, que é que abramos aqui na Espanha as portas de regularização desses migrantes. Mas eles realmente jamais entram a criticar as máfias e trabalhar para que essas máfias não funcionem. Isso a Santa Sé não faz. Sigo. Ao tempo, denunciou como nos campos de refugiados não há estruturas para prevenir nem combater a pandemia, de modo que os migrantes ficam excluídos
na maioria das vezes, dos recursos para encarar a crise. Quer dizer, esse senhor aqui quer que um país como a Espanha, onde existe um alto nível de desemprego, altíssimo, um dos maiores da Europa, ainda receba imigrantes. E agora há uma novidade. O comunista que governa esse país inventou um negócio de renda básica universal, que é dar dinheiro assim a mancheias aos necessitados. E isso está funcionando como um efeito chamada nesses países que são exportadores de migrantes para a Europa, especificamente Espanha. Sigo a leitura. Há muitos trabalhadores migrantes, milhares, que tiveram que voltar para sua terra, perderam seu trabalho, deixaram de enviar remessas às suas famílias e, por isso, temos famílias em crise e nações inteiras que estão enfrentando a crise de retornados e não sabem como agir. A pandemia afetou todas as pessoas, sim, mas as mais vulneráveis de maneira mais particular, disse ele. Então vejam bem, esse senhor, em lugar de trabalhar a Santa Sé para que esses países de onde vêm esses migrantes tratem bem aos seus nacionais, não querem que nós aqui recebamos essa gente. É incrível, é revoltante, revoltante. Continuo. Centrando-se na situação dos migrantes na Espanha, Fábio Baggio somou-se à tese do serviço jesuíta, tinha que ser eles, né? Para os refugiados. E eu falo dos jesuítas assim agora porque os jesuítas têm muita mala prensa, como se diz em espanhol. Fala-se muito mal dos jesuítas. Eu não falo mal dos jesuítas enquanto uma ordem religiosa que tem uma história que eu conheço e que vejo por propaganda da lenda negra ser uma e outra vez os jesuítas atingidos com o ódio das massas na internet. Faço crítica, sim, aos jesuítas que estão aí hoje e que desde o padre Arrupe, nos anos 60, começaram a manchar essa ordem, a qual todo o Ocidente deve muito. Bom, o Serviço Jesuíta para Refugiados advoga o fechamento definitivo dos centros de imigrantes e convida o governo espanhol a buscar alternativas mais efetivas de modo a deixar de deter os migrantes, de prendê-los, especialmente no caso de menores não acompanhados. Partindo do ponto de que há possibilidade de deter crianças e que não se pode separar crianças das suas famílias, vamos pensar em canais, caminhos, programas, tutorias de apadrinhamento, programas de assistência comunitários que se podem proporcionar a migrantes em situação irregular, concluiu, reclamando às autoridades que assegurem em todo momento a dignidade dos migrantes, mas a dignidade daqueles pagadores de impostos em um país como esse, que veem como os migrantes se unem contra os próprios nativos, e eu aqui não estou inventando nada, busquem as notícias, falem com quem vive em centros grandes como Madrid, para ver o que é que esses grupos de migrantes fazem contra a população. Vejam o que os alemães têm a dizer também sobre isso. Eu sigo um canal de um alemão que essa semana mesmo estava dizendo o horror que estão passando os alemães com esses migrantes unindo-se todos em grupos de bárbaros contra os próprios nativos alemães. Baggio também falou da Task Force, força-tarefa instituída pelo Papa para trabalhar pela reconstrução da sociedade mundial pós-Covid. O Papa não cuida, digo eu, Helga, do que deve cuidar, da reta doutrina, da tradição, das coisas da igreja. Mas, claro, está preocupado com os migrantes. Essa crise supõe uma oportunidade para mudar o sistema mundial econômico e social, que se revelou com muitas falhas. Bom, aqui essa ladainha desse tal Baggio é idêntica à da ONU e à do Fórum Econômico Mundial. No vídeo que eu trouxe, The Great Reset, sobre o The Great Reset, pode-se ver que é exatamente isso que eles dizem. Muitas falhas foram reveladas agora durante a pandemia com relação ao sistema mundial econômico e social, e então é necessário fazer um reset, um reinício, começar tudo de novo e blá blá blá. Bom, pois então o tal Baggio termina dizendo: essa crise supõe uma oportunidade para mudar o sistema mundial econômico e social,
que se revelou com muitas falhas, sobretudo aí onde as discriminações e as assimetrias no acesso e na distribuição dos recursos são mais evidentes. É necessário aproveitar essa oportunidade para mudar o sistema, propor novos sistemas econômicos e recomeçar outra ideia de sociedade e outra ideia de sistema mundial. Bom, aí, nova ordem mundial, Papa Francisco, ajustadinho com Davos e com ONU. Só não vê quem não quer. A outra notícia é essa. OMS. Não podia faltar uma pitadinha de OMS em um sábado como este, quando você abre os jornais. Vejam isso. O jornal é diariosur.es. Os lugares propícios para a transmissão do vírus, segundo a OMS. O diretor de emergências sanitárias adverte de que, se há transmissão comunitária, qualquer atividade que reúne muita gente, especialmente em lugares fechados, é a mais perigosa. A Organização Mundial da Saúde considera que pode ser necessário fechar, por um tempo limitado e em áreas específicas, os locais de ócio, de lazer, noturnos, se comprova que o coronavírus está sendo transmitido nesses espaços. A responsável técnica da célula de gestão da pandemia da OMS, Maria von Kerkhoff, eu trouxe uma notícia sobre ela. Estes dias vou deixar a chamadinha aí no parte superior direito desse vídeo. Bom, a responsável técnica da célula de gestão da pandemia da OMS, Maria von Kerkhoff, confirmou que os locais de diversão noturna converteram-se em lugares propícios para a transmissão do vírus em certas áreas. Vejam, eles agora vão querer fechar os lugares de ócio, os lugares de lazer, boates, discotecas, bares, restaurantes, esse tipo de lugar. E essa tal Maria von Kerkhoff é uma incompetente que veio a público, como eu mostro naquele vídeo que eu acabo de citar, dizer que os assintomáticos não transmitem a doença. E depois, no dia seguinte, veio desdizer-se. É uma piada essa ONU. É uma piada essa OMS. Mais do que piada, é criminosa. Agora querem fechar. Mal saímos desse absurdo confinamento, agora querem fechar os lugares de lazer. Acabar com as economias que já estão pelo solo. E continua a notícia. A Espanha reagiu bem e rápido. Por sua parte, e sobre a vida noturna, o diretor de emergência sanitária da OMS, Mike Ryan, manteve que, se há transmissão comunitária do vírus, qualquer atividade que reúne muita gente, especialmente em lugares fechados, levará a uma maior transmissão do vírus. O médico e líder da equipe que luta contra a pandemia na OMS explicou que os países que saíram de períodos de confinamento experimentarão casos e grupos de casos, e nessa situação Espanha e outros países reagiram rápido e bem. Claro, nós estamos aqui governados por comunistas. O que ele vai dizer? Claro que ele acha que é maravilhoso o que tem acontecido aqui na Espanha. Ryan acrescentou sobre a Espanha. A incidência da doença é estável, mas, repito, teremos que ver ainda alguns desses grupos de transmissão do vírus em certo número de países. Temos que aprender a viver com esse vírus. Vejam aí o que eles estão dizendo. Temos que aprender a viver com esse vírus. Não podemos erradicá-lo em um futuro previsível e temos que encontrar a maneira de recuperar certo tipo de normalidade nas nossas vidas, refletiu o especialista. Agora bem, eu digo, é incompatível dizer que temos que aprender a viver com o vírus e, ao mesmo tempo, que temos que encontrar a maneira de recuperar a normalidade. São duas coisas incompatíveis, principalmente porque nós temos aí o intervencionismo na vida e nas liberdades das pessoas em todo o planeta da ONU, que é, repito, pela enésima vez, o Ministério da Saúde do governo mundial, sob o qual nós todos já vivemos. Os que não sabem, sejam bem-vindos. Se você quer ver mais vídeos como este, siga-me no canal Desde Espanha, no Twitter, @desdehelga, e no Telegram. Também tenho outro canal chamado Limes Germânicos e também, para ele, um canal no Telegram. Deixarei todos os links na descrição deste vídeo. Obrigada.